Recobrando a consciência, ainda antes de abrir os olhos, sinto um grande peso que me impede muitos movimentos. Quase metade do meu corpo se encontra soterrado e tenho dificuldades em me desvencilhar dos escombros. Terra e madeira em grande parte, mas também há alguém sobre mim. Os morteiros atingiram em cheio as trincheiras nas quais minha companhia se encontrava agrupada. E agora tudo está revirado, e um odor horrível toma conta do ar. Cheiro de fumaça, de algo queimando, algo como carne queimada. Liberando finalmente a minha perna que se encontrava presa, consigo ficar de pé e olhar um pouco melhor à minha volta. E a impressão que tenho é que a terra ali teria sido arada. Entre a fumaça que caprichosamente paira no ar, consigo ver muitos corpos espalhados pelo chão, e é difícil reconhecer quem são essas pessoas. A grande maioria é retorcida e destroçada pelos morteiros, verdadeiramente irreconhecíveis. Há silêncio no ar. As baterias de artilharia já terminaram o ataque e uma tropa de reconhecimento, pelo visto, já teria passado para confirmar que a investida foi bem sucedida, e quem sabe cravando baionetas nos poucos soldados que agonizavam gemendo pelo chão. Estou coberto de lama e sangue. Minha farda tem a cor da mistura desses dois elementos. Tento verificar se estaria ferido e penso que não. Lembro que havia um corpo sobre mim. Um corpo pela metade, o que explicaria estar tão ensanguentado assim. Até onde minha visão permite alcançar, o cenário é mesmo aterrador. Terra revirada, arame farpado, madeira e corpos retorcidos e dilacerados. Penso que não tenha sobrado ninguém além de mim. Como milagrosamente estou vivo, naquilo que há pouco ainda era uma trincheira, eu não faço ideia. Talvez o pobre soldado cortado ao meio tenha salvado minha vida quando foi arremessado sobre mim, juntamente com toda aquela terra. Complicado, hein, amigo? Ainda desorientado, procuro descobrir de onde veio aquela voz. A fumaça que, com o vento, encobre a visão em algumas direções. Cambaleando, caminho 2 ou 3 metros e, finalmente, consigo ver alguém que reconheço ser da minha companhia, pelo resto da farda que ele usa. Está sentado no fundo de uma trincheira com as costas apoiadas contra os troncos que lhe serviam de escoras. Posso ver que, assim como a minha, a farda do pobre infeliz também está enlameada e em frangalhos, e falta a bota no seu pé esquerdo. Ele tenta acender um cigarro, mas o isqueiro a querosene insiste em falhar. Quando finalmente o consegue, traga profundamente alguma fumaça parece sair do lado direito, perto da orelha. Aquilo me deixa perturbado. Então percebo o ferimento maior no topo de sua cabeça e eu poderia lhe dizer que lhe faltava a tampa do crânio e era possível enxergar parte do cérebro exposto. O rosto do homem estava bastante escurecido, mas como, mesmo nesse estado, aquele cara poderia estar ali, sentado tranquilamente e fumando um cigarro, naquelas condições? Fique quieto aí, eu vou buscar ajuda. Ajuda? Olha a sua volta, parceiro. Não restou ninguém. Os malditos morteiros acertaram as trincheiras em cheio. Ah, maldito cigarro molhado que não acende direito. Deve ter um médico por aqui. Você precisa ser atendido logo. Acabou para mim, jovem, disse o soldado, liberando uma baforada de fumaça para o alto. Não percebe? Ele apresentava um ferimento gravíssimo na cabeça. Imaginei que deveria ter outros pelo corpo e, no entanto, ele conversava comigo com muita tranquilidade e tragava aquele cigarro sentado no fundo da trincheira, tendo aos pés alguns corpos igualmente destroçados. E o que mais me perturbava era o fato de aquela fumaça estar saindo de algum buraco do lado direito de sua cabeça. O céu já estava escurecendo. Sabe, nós somos engraçados. Nos matamos uns aos outros e nem sabemos por quê. Você já enfiou a baioneta em um homem? Já olhou os seus olhos enquanto ele grita e você empurra a lâmina? Você não faz isso porque quer. Você faz porque, se não fizer, ele que vai fazer com você. Ele é seu inimigo e você sequer o conhece. Ele, assim como você, tem um lar, mãe, pai, esposa e talvez até filhos.
e você o enfia uma baioneta no meio do peito. Que sentido há nisso? Nós não somos inimigos. Enquanto isso, velhos otários observam em grandes mesas os mapas nos quais nós somos apenas peões de um simples jogo de tabuleiro. Continuo a olhar em minha volta, na esperança de encontrar outros sobreviventes daquela carnificina. De preferência um médico, mas não vejo nenhum movimento além da fumaça que insiste em bailar com o vento por entre os corpos empilhados. Ao longe, ainda consigo visualizar um cavalo que se contorce até ficar imobilizado por completo. A conversa daquele homem era estranha. Ele fazia reflexões sobre a guerra, enquanto tinha o crânio aberto e o cérebro exposto, e não aparentava sentir uma dor sequer. Eu senti enjoos cada vez que olhava para ele, cheiro de sangue. Mesmo assim, me aproximei mais na tentativa de ajudá-lo. Eu não fazia a mínima ideia de como poderia fazer algo por alguém naquelas condições. Uma bandagem ou um curativo, mas sequer havia algum tecido limpo ali. Apenas lama, sangue e cheiro de carne queimada. Tento descer ao fundo da trincheira onde ele se encontra. Desajeitadamente, escorrego e caio no chão, batendo as minhas costelas em uma viga de madeira, o que por alguns instantes me tirou o ar. Cerrando os dentes de dor, olho para as nuvens que não deixam o sol se mostrar. O céu está escuro. Penso nas perguntas feitas por aquele soldado. Quem são nossos inimigos, afinal de contas? Os alemães? Os franceses? Os ingleses? Quem sabe? Tento colocar-me em pé assim que consigo respirar novamente. A fumaça que o vento traz queima minhas narinas e vomitar é inevitável. Depois que esvaziei o estômago, me senti um pouco melhor. Voltei novamente a atenção àquele soldado que tentava, mesmo sem saber como, ajudar. Aproximo-me dele. Ele está imóvel, com o rosto voltado para aquele céu escuro. Ei, tudo bem com você? Tudo bem. Que pergunta foi aquela? Afinal, ele tinha a cabeça aberta e o cérebro exposto, enquanto tragava um cigarro parcialmente molhado. A fumaça saía de algum buraco que não eram as narinas e nem a boca. Que maldita pergunta foi aquela? Ele não se move e não responde. Na sua mão direita, entre os dedos ensanguentados, um cigarro cheio de lama que ele sequer conseguiu acender. Os olhos abertos, assim como sua boca. Parte da cabeça havia sido dilacerada, não somente os ossos do crânio, como o próprio cérebro. Coloco 2 dedos sobre a artéria carótida e vejo que não há pulsação. O corpo está bastante frio, indicando que aquele pobre soldado já havia morrido há algum tempo. Então eu me sinto muito confuso, afinal eu acabei de conversar com ele. Fui resgatado com vida 1 ou 2 dias depois, perambulando em meio à lama e aspirando aquele odor de carne dilacerada que começava a se decompor. Realmente, eu tinha sido o último sobrevivente do brutal ataque dos morteiros inimigos. Eu não apresentava danos físicos, somente psicológicos que penso que serão irreversíveis. Alguns diziam ser um milagre, outros que eu teria me acovardado e me escondido. Para mim, nada daquilo mais importava. Eu havia conversado com um morto. Eu o vi tragar aquele cigarro todo que, no entanto, sequer foi aceso, pois estava molhado. Tenho certeza de ter visto a fumaça saindo de ferimentos e de buracos abertos em sua cabeça. O estado em que se encontrava deve ter permitido apenas alguns minutos de sobrevida, ou até mesmo segundo, quando muito nos momentos em que eu me encontrava ainda inconsciente sobre os escombros daquele grande jogo de tabuleiro. E, ao contrário do que você esteja pensando, nunca procurei saber quem era, onde morava, nunca procurei sua família, embora ele ainda me peça isso. Todo maldito dia, com aquele maldito cigarro enlameado entre os dedos.